Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de encontrar os companheiros da Juventude do PSOL aqui de Fortaleza, de ter a ocasião de poder dialogar com vocês. Eu vou fazer uma introdução breve, eu prometo. Aliás, deixa eu tirar o meu relógio. Para a gente ter a possibilidade de conversar, né? Mais bem do que ficar simplesmente ouvindo o meu discurso. Então, só trabalhando duro, né? Então, esse movimento, o tema que queria falar é sobre, digamos, o novo internacionalismo, movimento de protestos indignados, não é? Então, efetivamente, a gente tem visto nos últimos 2 anos, e às vezes já mesmo antes, né, uma onda impressionante de rebelião, né, de protesto, de luta, né, que se estende por vários países, né, e em alguns países realmente tomando proporções impressionantes, quer dizer, centenas de milhares de pessoas na rua, né, quer dizer, e os sindicatos de alguma maneira participando, enfim, realmente tomou proporções impressionantes. É o caso, em particular, de 2 países na Europa, a Espanha e a Grécia, né? Mas também vimos nos Estados Unidos, né, um movimento parecido, né, chamado Movimento das Ocupações, Occupy, né? Primeiro em Nova York, depois se estendeu por todo o país, né? Bem, esse movimento, obviamente, tem a ver com a crise, né? A crise atual do capitalismo, uma das mais graves da história do capitalismo, né? E uma crise que tem consequências dramáticas para a maioria da população, né? Para os trabalhadores e trabalhadoras, para a juventude que não consegue emprego, 50% dos jovens estão desempregados na Grécia, né? Para os idosos, que as pensões são brutalmente reduzidas, né? E para o conjunto da população, né? Quer dizer, realmente a crise tem consequências dramáticas. Portanto, não é de se espantar o protesto, né? Essa crise vem se agravando, né? Está tomando proporções cada vez mais dramáticas, mas eu acho bom a gente não apostar que a crise por si mesma vai levar ao fim do capitalismo, que essa é a crise final do sistema, né? Que ele vai derrubar por si mesmo, né, vítima das suas contradições, porque alguns amigos meus marxistas têm um pouco tendência a acreditar. Pessoalmente, eu acho que não é assim, né? E aí eu lembro uma frase do velho Walter Benjamin, que dizia em 1939, eu acho muito interessante, ele diz o seguinte: bom, nossa geração aprendeu uma lição, a saber, o capitalismo nunca vai morrer de morte natural, né? Essa é a frase do Benjamin. Acho que é muito justo. Quer dizer, o capitalismo só vai acabar de morte matada, né? Quer dizer, se houver uma vontade, uma ação coletiva, histórica, para acabar com o sistema, né? Não podemos esperar de braços cruzados que ele vai derrubar sozinho. Bom, mas de qualquer maneira é uma crise grave e ela suscita então cólera, raiva, protesto e indignação. Essa é uma palavra muito importante. Esse movimento teve também uma dimensão no mundo árabe, né, chamada Primavera Árabe, né? Mas eu vou falar menos porque acho que é um caso um pouco diferente, porque aí foi um protesto mesmo mais contra regimes de ditaduras, né?
mais ou menos autocráticos, né? Alguns casos já antigas, né? Então é uma história um pouco diferente e tem um caráter um pouco diferente, embora tenha coincidido em parte no mesmo período. Bom, uma das fontes de inspiração do movimento veio de um livrinho, né? Curioso, um livrinho que teve um certo papel, não foi por causa do livro que o movimento apareceu, mas deu um pouco o ponto de partida, que foi o livro de um autor francês chamado Stéphane Hessel. O livro se chama Indignai-vos, ponto de exclamação, né? Então, Stéphane Hessel é um senhor já de certa idade que participou da resistência na França e fez uma carreira de diplomata e tal, enfim. É um defensor dos direitos humanos, enfim, não é um marxista, não é um revolucionário, mas esse livrinho é um chamado moral, né, à juventude, em particular, a se revoltar, né, a se indignar. É um belo texto, né? Bem, e realmente a indignação foi um pouco a palavra de ordem número 1, né, desse movimento. Eu acho que a indignação é uma coisa muito importante. Daniel Ben Said tem um belo texto em que ele diz, estou citando um pouco de memória, a indignação é o ponto de partida. Opa, bonito! Beleza. A indignação é o ponto de partida de tudo, né? A gente começa pela indignação, se levanta e começa a caminhar. Depois vamos ver, né? Então, primeiro antes de tudo vem a indignação, né? E realmente, sem indignação, sem revolta, né, não existe movimento, não existe luta, não existe revolução, né? Quer dizer, a indignação realmente é algo fundamental. E é fundamental também para os marxistas. E se vocês leem o Capital de Marx, e em particular o último capítulo que chama A Acumulação Primitiva do Capital, vocês vão ver a indignação de Marx, né? A maneira como ele denuncia, né, em termos violentos, né, carregados de indignação moral, os crimes do capitalismo, do colonialismo, do tráfico de escravos, né? Bom, então, a indignação é também um valor marxista, né? Então, a indignação foi um pouco o primeiro cimento, né? O primeiro elemento, a primeira bandeira, né, que unificou esses movimentos, né, através do mundo, pelo mundo afora, né, mas em particular na Europa e nos Estados Unidos nos últimos 2 anos, né. Agora, se a gente examina um pouco essa onda de protesto, a gente vai ver algumas características comuns. Cada um deles tem suas particularidades, né? Na Grécia, na Espanha, nos Estados Unidos e um pouco em outros países, Inglaterra, Itália, França. Tem o mundo árabe, mas é uma história um pouco diferente, talvez na América Latina. Bom, mas enfim, tomamos sobretudo esses 3 casos mais evidentes, né? Que são a Grécia, a Espanha e Estados Unidos, né? Então a gente vê vários elementos comuns. Primeiro, que é evidente, é o movimento não unicamente, mas fundamentalmente da juventude, né? Quer dizer, o pessoal que saiu na rua, no protesto, na luta, né? O pessoal indignado, né? São, em grande parte, não unicamente, mas em grande parte, são jovens, né? Então, é um movimento da juventude. Isso é muito importante, evidentemente, e isso dá ao movimento muito da sua força, né? Dessa vitalidade, dessa dinâmica, né? Que o caracteriza, porque é um movimento de juventude, evidentemente. Se fosse um movimento de gente da minha idade, obviamente não teria a mesma característica. Bom, outro elemento comum é a utilização das chamadas redes sociais, né? Aí vem Facebook, Twitter, enfim, todas essas coisas, YouTube, que vocês conhecem melhor do que eu, né? E tudo isso serviu, né, para mobilização rápida das pessoas. Tudo isso serviu para
lançar as palavras de ordem, enfim, foi um instrumento muito importante de mobilização. Agora, não devemos cair no superficialismo de certas análises mediáticas, dizer que isso é a revolta do Twitter, a revolta do Facebook. Não, quer dizer, isso foi um instrumento, isso não explica, né, a indignação. Né? Não é o Twitter que explica a indignação foi um instrumento utilizado pelos jovens, sem dúvida, importante. Né? Não é isso que explica o movimento. Né? O movimento se explica pelo fato desse pessoal jovem, né, que está indignado. Né? Isso é que é a explicação. Bom, outra característica comum é a ocupação de certos espaços públicos. Né? Quer dizer, já que os espaços são públicos, né, não são privados, né, o público tem o direito de ocupá-los, né? Foi só a partir dessa ideia. Então vai haver a ocupação de alguns lugares simbólicos. Né? Na Grécia, a Praça Síntagma, Praça da Constituição. Na Espanha, Praça del Sol, em Madrid, e os equivalentes em outras cidades. Nos Estados Unidos foi aquele Parque Zuccotti em Nova York, etc. Então, ocupação de um espaço. E ocupação que toma forma de assembleias gerais. Né? Quer dizer, as milhares, às vezes mesmo dezenas de milhares de pessoas que ocupam a praça, né, se organizam, né, e criam comissões de saúde, de limpeza, de discussão, etc. E tem assembleias gerais, né, que se discute como avançar, né, as questões, os objetivos do movimento, etc. Quer dizer, são experiências de democracia direta, né? Experiências muito ricas de democracia direta nessas ocupações de praças. Outra característica, que naturalmente tem os seus aspectos problemáticos, mas que é compreensível, é uma certa desconfiança dos sindicatos e partidos institucionais, tanto de direita como de esquerda. Digo desconfiança justificada porque os sindicatos, a maior parte deles, sobretudo sua burocracia, sua direção burocrática na Grécia, na Espanha, nos Estados Unidos, são muito integrados no sistema, né? Não são forças antissistêmicas. Então, desconfiança dos sindicatos. E desconfiança dos partidos, de direita evidentemente, mas também de esquerda, porque esses partidos ou também são parte do sistema, como é o caso da social-democracia na Europa ou do Partido Democrático nos Estados Unidos, ou são mais críticos do sistema, mas têm tendência ao hegemonismo, tendência a tentar se impor, né? Tentar dar a linha, tentar hegemonizar. Né? E isso vale para partidos mais tradicionais, como o Partido Comunista, ou para grupos da esquerda revolucionária, né? Muitas vezes que vão lá e tentam fazer passar a sua linha, né? De qualquer jeito nas assembleias, no movimento e tal. Então, essa desconfiança do movimento em relação a sindicatos e partidos. Mas que desconfiança que, ao mesmo tempo, com o passar das semanas, né, foi se relativizando. Quer dizer, o movimento, essa juventude indignada, rebelde, se deu conta que, apesar dos seus limites, é difícil fazer alguma coisa senão junto com os sindicatos, com a esquerda, pelo menos com a esquerda mais radical. Então, passou a haver uma maior convergência, uma maior abertura, né? Pelo menos em certos momentos, né? Se dá uma unidade, né? Na luta entre o movimento, os indignados, os partidos de esquerda mais críticos e uma parte dos sindicatos, pelo menos. Bem, outro aspecto interessante é a cultura política, né, que vai aparecendo no movimento. Ela, digamos, ela tem desde o início claramente um caráter anti-neoliberal, né, e contra a ditadura dos bancos e do capital financeiro, né,
E apareceu nos Estados Unidos essa fórmula que eu acho interessante, né? E que o pessoal do movimento diz: nós representamos os 99% contra o 1% que monopoliza o poder, os meios de comunicação, os bancos, as empresas, etc. E a gente percebe também no movimento, né, se não de todos, pelo menos de boa parte, né, uma sensibilidade anticapitalista. Né? Quer dizer, a percepção que a crise, né, os problemas, tem a ver com o sistema, não só com o governo que é corrupto, né, etc. Mas digamos, o buraco está mais embaixo, como se diz em português, né? O problema é sistêmico. Então, há uma certa sensibilidade anticapitalista, né? Em alguns momentos aparece mais claramente, em outros momentos menos, né? Mas que está bem presente nesse movimento. E outra característica é o internacionalismo, né? Quer dizer, esses indignados se dão conta que o problema do país deles, a Grécia, a Espanha, os Estados Unidos, ou a Itália, etc., é um problema comum, né? Quer dizer, eles estão enfrentando o mesmo adversário, né? O mesmo adversário, né, que é as políticas neoliberais, né, as políticas de austeridade contra a população e a lógica mesmo do capital financeiro e finalmente do sistema capitalista, né? Então, há um espírito de solidariedade internacional, né, que toma diferentes manifestações, né, de apoio de uns a outros, né, de fazer circular informação sobre os movimentos nos outros países, né, e, enfim, há uma sensibilidade internacionalista que circula, né, entre esses movimentos, mesmo se ela não consegue ainda ter uma expressão mais orgânica, né? Bem, qual é o problema número 1 desses movimentos? Qual é o limite principal desses movimentos, né? É que, como nós sabemos, a indignação é necessária, ela é indispensável, ela é o ponto de partida de tudo, né? E sem a indignação nunca vai haver nada, né, em termos de revolta, protesto, revolução, mas, obviamente, ela não é suficiente, né? Quer dizer, precisamos passar para a etapa seguinte, que é dar a esse protesto, essa revolta, essa indignação, uma expressão política, né, e alternativas. Bom, as alternativas já estão em discussão dentro do movimento, né? Já aparecem diferentes propostas, são discutidas, né? Mas, bom, não há ainda algo que unifique o movimento, uma proposta, uma alternativa que unifique. E, sobretudo, o movimento tem dificuldade a encontrar uma expressão política. Mas não é por culpa do movimento, né? É fácil dizer: não, esse pessoal não é antipartido, então eles não conseguem se organizar politicamente, é um movimento espontaneista, atrasado, enfim, uma crítica a certos setores da esquerda, que eu acho que não é muito justa, né? Porque se o movimento tem dificuldade para se dar uma forma, uma expressão política, é porque faltam, né, canais de expressão política adequados para exprimir essa revolta, essa indignação, né? Esse protesto antissistêmico. Vejamos os Estados Unidos, né? Bom, na medida que o movimento se estende, né, os políticos dos partidos oficiais, bom, se dão conta e tentam recuperar através dos sindicatos ou diretamente, tá? Então aparece o Partido Democrata e vai lá e diz: não, muito bem, estamos com vocês, tá? E com razão, quer dizer, o movimento dos indignados se dá conta que não é o Partido Democrata que vai satisfazer as suas reivindicações ou vai dar expressão ao seu protesto, né? O Partido Democrata, infelizmente, não é o partido dos 99% contra o 1%, né? Pode ser o partido do 0,5% contra o outro 0,5%. 0,5% mais esclarecido contra o 0,5% mais bárbaro, né? Mas fica lá em cima, né? Bom, em outros países coisa parecida, né? Na Espanha, bom, o partido que estava no governo quando aparece o movimento dos indignados era o Partido Social Democrata,
que aplicava a política neoliberal da Comunidade Europeia, do Banco Central Europeu, do Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, como é que se resolve o problema da crise? Dando dinheiro aos bancos. E não é um pouquinho de dinheiro, não. São bilhões e bilhões de euros. Né? E de onde vem esse dinheiro? Do orçamento. Né? Do orçamento público. E, bom, então tem um buraco no orçamento. Então quem vai pagar o buraco é a população. Quer dizer, então vai se cortar a saúde, vai se cortar a educação, vai se jogar no desemprego os empregados públicos, vai se cortar as pensões dos idosos, né? E assim por diante. Né? Então essa política já foi levada pelo governo social-democrata. E obviamente o governo de direita, que ganhou as eleições depois, a mesma coisa e pior ainda. Né? Então, obviamente, não é por esses partidos, esses dois partidos, o centro-direita e o centro-esquerda, que alguma coisa que poderiam exprimir, né, o protesto e a indignação. A força política que poderia, né, ter sido a expressão do movimento é, digamos, uma organização política que se chama Esquerda Unida na Espanha, que inclui o Partido Comunista, alguns socialistas de esquerda e alguns outros grupos. Né? Essa força poderia ter se transformado na voz, não é? Na expressão política do movimento, só que não conseguiu. Não conseguiu porque manifestou desconfiança em relação ao movimento, se distanciou do movimento, não aderiu, não é? Se manteve por fora criticando, ou chegou lá para pedir voto, enfim, não conseguiu entrosar com o movimento, né? Infelizmente. Eu acho que até agora, pelo menos. Pode ser que no futuro melhore. Não digo que é algo inevitável, não é um julgamento decisivo, mas eu sou obrigado a constatar que até agora na Espanha não se deu essa convulsão. Bom, e o único país onde, de alguma forma, não, pelo menos parcialmente, conseguiu se dar digamos, o movimento dos indignados conseguiu encontrar uma expressão política, foi a Grécia. Por isso a experiência da Grécia nos interessa muito, né? Porque na Grécia existia uma força chamada Coalição da Esquerda Radical que, digamos, esteve presente no movimento desde o início, né? Bom, essa Coalição da Esquerda Radical é composta de vários partidos, alguns que vêm da esquerda tradicional, decisões do movimento comunista, mas que se deram uma nova direção, uma direção jovem, né? Com muito maior abertura para os movimentos sociais. E vários outros grupos, quer dizer, uma aliança, uma coalição de várias origens, alguns ecologistas de esquerda, maoístas, trotskistas, luxemburguistas, militantes em movimentos sociais, feministas, antirracistas, quer dizer, juntou tudo isso, né, dentro de um partido pequeno, né, que era a Coalição da Esquerda Radical, que não passava de 4 a 5% nas eleições. Bom, só que quando a crise se agrava e o movimento de protesto se desenvolve, né, esse partido consegue se entrosar com o movimento, consegue participar sem procurar dar linha, sem querer impor a sua hegemonia. Simplesmente vai, participa, apoia, ajuda, né, e não tenta se impor como direção nem nada. Então realmente se dá um entrosamento, né, entre o movimento dos indignados e a Coalição da Esquerda Radical. E o resultado é que depois de um ano, né, um ano de protesto, de greve geral, de luta, de enfrentamento com a polícia, de cercar o parlamento e quase que chegam a invadir o parlamento, enfim, um período quase semi-insurrecional na Grécia, né? Bom, chega um momento que o governo já não aguenta, é obrigado a chamar eleições, e nas eleições essa coalição, que em grego chama Syriza, teve 16% dos votos, quer dizer, passou de 4,5% a 16%. E, bom, aí se formou um governo que também não aguentou mais uma semana, né? E tiveram que chamar novas eleições, e nas novas eleições essa coalição da esquerda radical Syriza teve 27%, quase que ganhou as eleições. A direita ganhou com 29%, e a esquerda radical teve 27%, quer dizer, foi por pouco a diferença.
Bom, e obviamente, durante a campanha eleitoral, os outros governos europeus caíram em cima da esquerda radical, dizendo, para os gregos, se vocês votarem na esquerda radical, nós vamos expulsar a Grécia da União Europeia. Se vocês votarem na esquerda radical, nós vamos fechar qualquer ajuda à Grécia, nós vamos arruinar a Grécia. Então, não pararam de ameaçar, né, o povo grego nas piores catástrofes, né, e, de certa maneira, conseguiram terrorizar uma parte da população, né, que acabou votando pela direita. Infelizmente, entre os governos que fizeram essa campanha suja contra a esquerda radical na Grécia, está o novo governo francês, socialista, entre aspas, Monsieur François Hollande, né, que não conseguiu se segurar e teve que fazer uma declaração dizendo não votem na esquerda radical, é muito perigoso. Bom, enfim, o fato é que, né, a esquerda radical conseguiu se transformar numa força impressionante. Se fez já o cálculo que o voto para a esquerda radical foi na juventude e nos bairros populares, claramente um voto de classe e de juventude, e obviamente é uma ameaça ao sistema. Bom, como é que as classes dominantes estão enfrentando isso? Bom, através da pressão da União Europeia, naturalmente, mas também há uma outra arma que sempre é a última arma da burguesia. Quando nada funciona, a última arma da burguesia é o fascismo. Então, infelizmente, a gente vê hoje em dia na Grécia uma ascensão, um reforço de forças fascistas. Ou pior mesmo do que fascistas, neonazistas. Quer dizer, existe na Grécia um partido neonazista que chama Aurora Dourada, que se refere ao Terceiro Reich, Adolf Hitler, antissemitas, enfim. E tem grupos de choque, né, como as tropas de assalto nazistas, que vão nos bairros, né, atacar os imigrantes estrangeiros, né, que vêm do Afeganistão, do Paquistão, da África, não sei o quê, atacá-los, bater neles, às vezes matá-los, né? Isso obviamente é muito preocupante. E há uma cumplicidade evidente entre a polícia, infiltrada em grande parte por esses neonazistas, e essas tropas de assalto fascistas. Então há uma situação preocupante na Grécia, e alguns já dizem que a Grécia é a nova República de Weimar, né, na Alemanha. República de Weimar da Alemanha, dos anos 20 e 30, que viu, digamos, a subida paralelamente da esquerda, da extrema esquerda, o Partido Comunista, e da extrema direita, o nazismo, né? Só que o nazismo ganhou, como nós sabemos. Bom, na Grécia ainda não estamos nessa situação, quer dizer, os nazistas tiveram 7,5% dos votos, o que já é muitíssimo, né? E a esquerda radical teve 27%, quer dizer, por enquanto, digamos, a relação de força ainda é favorável à esquerda radical, mas a situação é preocupante. Bom, então é isso, um pouco, alguns aspectos, não é, desse novo fenômeno, né, interessante, importante, né, para o futuro das lutas sociais, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Não é ainda um movimento revolucionário, não dá para dizer, não, mas já começou a revolução, não é nada disso. Ainda são movimentos, em parte, minoritários, né? Menos na Grécia do que nos Estados Unidos, por exemplo, mas ainda são movimentos minoritários, mas são a ponta avançada, digamos, de um processo de mobilização social sem precedente em todos esses países. Quer dizer, nunca houve mobilização parecida, né, como essa nesses três países. Né? Bom, dentro desse quadro, a nossa corrente, a Quarta Internacional, obviamente está participando, né, desse processo nos três países, né, participando das mobilizações, participando das assembleias, das discussões, levando para dentro das assembleias nossas propostas, né, nossa crítica, nossa proposta anticapitalista, né, nossa proposta socialista, o ecossocialismo. Quer dizer, nós estamos levando isso para a discussão, né, sem querer impor isso ao movimento, mas levando isso como nossa contribuição ao debate. Né.
E um dos nossos grupos, da Quarta Internacional, participa na Grécia, por exemplo, da coalição da esquerda radical, né? É um dos componentes dessa coalição. Bom, é isso. Então, em poucas palavras, essa é o panorama que eu vejo desse movimento, né? Que ainda não é a grande onda revolucionária que a gente está esperando, né? Mas é uma esperança, realmente é uma esperança, porque quando centenas de milhares de pessoas saem na rua, protestam, se organizam, se indignam, né? Isso é um sinal formidável de esperança para nós. Obrigado.